Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Mercado Investimentos. Hoje o dia tá para a gente entender o que está mexendo com o nosso bolso, porque a gente vai falar de cesta básica, vamos falar do IGPDI, índice de inflação da FGV, mas vamos também tratar de outros pontos importantes, porque saiu balança comercial, saíram os tão aguardados dados do payroll, do relatório de empregos dos Estados Unidos. Então a gente vai passar por todos esses pontos. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores aí. Dia de inflação hoje, vamos falar aí de IGPDI, vamos falar de cesta básica, inflação de alimentos em boa parte aí do programa. Tem também o payroll que mexe com a inflação nos Estados Unidos e aquele eterno dia da marmota que sai esse dado, daí a gente fica esperando aí como o mercado vai reagir, sobre possíveis movimentações do Fed e também vamos falar aí da balança comercial, né? Então a gente tem bastante assunto para falar nesse dia de hoje, né? Mas vamos chamar já a agenda, Débora, para ver o que o nosso telespectador aí vai enfrentar hoje. Bom, hoje, além dos dados do payroll, né, que é o relatório de empregos dos Estados Unidos, esse dado, só para vocês estarem na mesma página, era o mais aguardado de hoje, a estrela do dia. Estava todo mundo esperando os dados do payroll já há quase um mês, né? Desde que saíram os últimos dados, essa expectativa vem crescendo em relação aos dados que foram divulgados hoje. Então, a grande ansiedade, a grande expectativa eram justamente por esses dados. Mas a gente teve outros dados importantes também sendo divulgados. Então, produção industrial na Alemanha saiu às 3 da manhã, às 4 lá na zona do euro, o dirigente do Banco Central participou de um evento, né, de uma conferência. Também ainda na zona do euro saiu o PIB do segundo trimestre, terceira leitura aqui. E aí a gente entra no Brasilzão com o IGPDI, que a gente vai trazer em detalhes para vocês o que vem pressionando essa inflação, o que arrefeceu do mês passado para esse. Então, esses dados a gente vai passar com detalhes. 9h30, Departamento de Trabalho divulgou o relatório mensal de empregos, que é o famoso payroll, taxa de desemprego e salário médio por hora. Então, aqui, dados muito aguardados, como já falei. Só que, além do payroll, hoje a gente tem dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos também falando. Então, o mercado realmente está com uma grande expectativa para que tanto os dados do payroll como esses pronunciamentos dos dirigentes do Banco Central, até se quiserem passar aí a tela para o pessoal de casa acompanhar, esses dirigentes também são muito aguardados para ver se vai ter alguma sinalização em relação à taxa de juros ou corte, magnitude, aqui no caso, da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também quando a gente for falar do payroll, porque uma coisa está bem ligada à outra, a gente vai falar do monitoramento do CME Group, mas além dos dados do payroll, esses pronunciamentos dos dirigentes do Fed também são muito aguardados hoje. Então, aqui, o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, fala em um evento. O diretor do Fed, o Christopher Waller, também discute sobre perspectivas econômicas. E, além de tudo, a gente tem poços de petróleo em operação, dado que também pode mexer com o preço do petróleo, que ontem acabou caindo pelo terceiro dia consecutivo, mesmo com notícias que poderiam pressionar o petróleo pelo lado da oferta. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora a gente vem para o nosso Brasilzão. Vamos falar de cesta básica, né, André? Hoje a gente não vai falar aí da Ásia, porque a Ásia realmente não está acontecendo nada lá na Ásia, então vamos já direto para o Brasilzão, porque saíram os dados do Diese para a cesta básica das 17 capitais pesquisadas aqui no Brasil e novamente tivemos boas notícias aí. Pelo segundo mês consecutivo, o preço da cesta básica caiu em todas as 17 capitais pesquisadas. A gente até montou um gráfico aqui para vocês verem aqui do preço da cesta básica, daí vocês podem ver em cada uma da cidade, ou pelo menos da região onde vocês estão morando, né? Você pega aqui São Paulo, continua com a cesta básica mais elevada, né? O custo mais elevado, R$ 786,35, uma queda de 2,89%. Vamos pegar Fortaleza, teve a maior queda mensal, 6,92%, está custando R$ 630,48 aí. Vamos pegar outra aqui, Porto Alegre custando R$ 740,82, com uma queda de 3,78%. Então você vê aí que a queda foi generalizada. A gente pegando essa
cesta básica de São Paulo para ver o que teve de queda, aí a gente vê que batata e tomate levaram aí a queda aí da cesta básica principalmente, né? Então a gente sabe que esses dois itens aí estavam muito elevados, né? A gente estava com problemas climáticos, né? Agora voltamos a ter problemas climáticos, que beleza, né? Eu não dei um segundo de paz aí para o trabalhador brasileiro. Voltou a ter problema climático agora, mas a gente não estava com tanto calor, assim, tanto problema climático no último mês. Isso aí fez cair o preço da cesta básica. O café, que a gente já alertou ontem, né? Inclusive, foi ontem, não sei, mas foi essa semana. Foi ontem. É sexta-feira aí, a gente está até perdido no tempo. Mas o café foi o que mais subiu na cesta básica de São Paulo, por exemplo, de 4,38%. E novamente tivemos os problemas com a banana. A banana voltou a ter uma alta, né? A banana subiu aí mais de 3% aí segundo os dados do Diese aí para a cesta básica aí de julho, né, Débora? E não só no Diese, porque agora a gente vai falar do IGPDI. IGPDI, medição de inflação pela FGV, então é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna aqui, e ele desacelerou em agosto, então ficou num patamar menor do que estava no mês passado, ficou aí em 0,12%, e a gente vai entender um pouquinho o comportamento do IGPDI de uma forma geral e como é que isso, quem impactou esse IGPDI da forma que ele foi impactado e o que aí causou também esses impactos. E eu já adianto para vocês que está muito ligado com o assunto de ontem, então a gente vai até pegar um gráfico e mostrar aqui para vocês algumas questões. Mas o IGPDI, ele sai de 0,83 na variação mensal em julho para 0,12 em agosto, então aqui uma desaceleração importante no índice de preços medido pela FGV, só que aqui a gente tem que lembrar que o IGPDI ele é formado por 3 outros índices de preços. O índice ao produtor, que também teve uma desaceleração interessante aqui de 0,93 para 0,11. O índice de preços ao consumidor, que é o que mais interessa para a gente se a gente for pensar no nosso bolso, não que o produtor não tenha ali uma influência indireta, mas a gente pega o IPC justamente para ter alguma ideia ou um termômetro de o que a gente pode enfrentar no IPCA quando ele for divulgado na semana que vem. Então aqui já traz alguma perspectiva. Tanto o IGPDI como o IGPM ou outros indicadores que saem antes ali do IPCA, o IGPM ele tem uma outra janela de medição, também medido pela FGV, só que ele tem uma outra metodologia e janela de medição. Então, eles acabam sendo termômetros do que esperar para o nosso IPCA oficial, que sai na terça-feira que vem. Então, o IPC sai de 0,54 para menos 0,16. Então, ele não só desacelerou, como ele está em deflação, e a gente vai entender daqui a pouquinho por quê. E o INCC da construção civil caiu um pouquinho aí de 0,72 para 0,70. No acumulado em 12 meses, então vamos mudar aqui o gráfico, a gente tem um comportamento de bastante estabilidade, inclusive em alguns dos índices. Apesar da desaceleração, o IGPDI sai de 4,16 para 4,23, justamente porque o mês de agosto, apesar de ter vindo aí, né, um pouquinho menor do que o mês de julho, na janela de 12 meses a gente tem uma variação acumulada maior. O IPA, né, que é o Índice de Preços ao Produtor, ficou praticamente estável em relação ao mês passado, de 4,10 para 4,11. O IPC sai de 4,12 para 4,18 e o INCC foi o que teve a maior alta, de 4,67 para 5,23. Agora vamos entender o que está mexendo com o nosso bolso e entender os principais componentes que puxaram para cima e que puxaram para baixo o IPC, que é o índice que mais interessa para o brasileiro e que mais interessa para a gente entender ou já realmente ter uma expectativa do comportamento do IPCA. A gasolina subiu 2,29 e aqui com um comportamento bem parecido com o IPCA 15 também, para quem lembra. A banana, que foi a vilã da cesta básica, também aparece aqui, a banana prata com uma alta de 13% na variação mensal. Então, realmente, a banana ela está aí tendo seus preços aumentados, ela está subindo de preço. Os planos de seguro de saúde também tiveram uma variação positiva, aqui no caso para cima, de 0,53, e o etanol de 3,46, algo que a gente já tinha visto no IPCA 15, justamente por aquela questão da produção de açúcar versus produção de etanol. O produtor vai fazer o que é mais interessante para ele, provavelmente vai produzir mais açúcar para fora, e isso vai fazer com que a gente tenha uma oferta menor de etanol, e o preço vai subir aqui.
A tarifa de eletricidade residencial caiu 2,09%. O tomate, a batata e a cebola, que estavam sendo nossos vilões, né? A nossa banana atual, eram esses 3 itens, eles todos caíram. 23,68%, 17,58% e 24,35%. E a passagem aérea, esse que a gente não compra toda vez, mas é um item que tinha subido bastante no mês passado, estava com uma alta acima de 20%, dessa vez arrefeceu 3,46%. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto. Muita gente deve estar se perguntando, como eu me perguntei também nessa manhã, por que a banana está subindo tanto? Por que o preço da banana teve uma alta tão grande em todos os índices? Porque aparece na cesta básica, apareceu ali no IPCA 15, apareceu em outros indicadores, inclusive quando a gente olha indicadores regionais, em algumas regiões do Brasil, como na região Nordeste, a gente teve uma alta de quase 60% do preço da banana. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. E aí eu trouxe um gráfico bem explicativo para vocês, que está muito em linha com o que a gente explicou ontem. A gente teve até uma notícia divulgada pela Conab hoje que o que deve prejudicar bastante o plantio, e até mesmo não só o plantio, mas a colheita da banana, são as secas, né? E o clima que está aí realmente bastante desfavorável, não só para plantio e tal, mas também para até a banana acaba sendo um pouco mais perecível, se a gente for pensar assim, e o clima está quente. Então, quando a gente pega aqui aquele gráfico de ontem, das áreas agroprodutivas afetadas pela seca, a gente vê que tem uma parte importante aqui da região norte, e a gente tem essa outra parte sudeste aqui, que pega um pedaço de Minas, né, do sul de Minas e aqui pegaria o norte do estado de São Paulo, tendo aí bastante impacto das secas. E onde se planta a banana com maior ali densidade, vamos pensar assim? Justamente nessas regiões que estão sofrendo bastante com as secas. Então, uma coisa está muito ligada à outra, né? Essa seca está atrapalhando, inclusive, a disponibilidade, a oferta da banana. Então, os preços sobem por isso. Então, a gente tem que olhar realmente as coisas, né, de uma forma conjunta, justamente para entender aí o que está acontecendo, né, com um item que está subindo muito. E aí a gente volta na mesma tecla que a gente sempre fala aqui. As questões climáticas, né, quem diria, estão aumentando os preços dos alimentos e agora o vilão da vez não é nem a cebola nem o tomate que são plantados ali em algumas zonas urbanas, mas sim a banana que é plantada justamente nessas regiões muito afetadas pela seca aqui no Brasil. Então, dado importante aí. Mas agora, vamos vir aqui para a nossa balança comercial, né? Vamos sim, vamos falar um pouco aí do resultado da balança comercial de agosto, que fechou agora o mês aí que foi divulgado ontem o resultado, né? Um superávit de 4,8 bilhões em agosto, né? Só que é um resultado menor se a gente comparar o mesmo período de 2023. Eu até montei aqui um gráfico para a gente ver como que está o resultado da balança comercial até esse momento, se comparado com o mês anterior, com o ano anterior, né? A gente está com um saldo nas exportações melhor, só que um saldo nas importações também muito maior. Então você está tendo aí uma queda nesses resultados aí nos últimos meses, só que a gente tem que ver o que a gente está importando a mais, né? Porque é necessário a gente entender por que a gente está aumentando tanto a quantidade de importações e recebendo menos saldo. Primeiro que a gente não tem a ajuda tão grande nesse ano aí do agro, né? Porque a produção está menor, está 5% menor do que estava no ano passado, já se esperava uma produção menor e os problemas climáticos, mais uma vez os problemas climáticos, agravando ainda mais a situação. E segundo ponto, é que você está tendo uma importação muito grande de equipamentos, então a gente está vendo aí a indústria crescendo, a gente está vendo aí uma compra aí de máquinas e equipamentos para ampliar produção das indústrias brasileiras, e é justamente isso que está impactando o saldo da balança comercial. Então, a gente tem aí que o resultado já era esperado ser menor do que o ano passado, até porque foi recorde, muito puxado pela produção agrícola. Quem está ajudando mais
A balança comercial nesse momento é a indústria, acredite se quiser, a indústria está conseguindo ter bons resultados aí na participação da balança comercial brasileira, e você tem também que ela está importando muito para melhorar a qualidade aí da sua produção, aumentar a capacidade produtiva, ou seja, ela está fazendo investimentos. Então, tudo isso aí, Débora, é o que explica aí a situação da balança comercial, né? E antes de passar para o payroll, da gente voar lá para os Estados Unidos para falar de relatório de empregos, teve uma pergunta aqui no nosso chat que outras pessoas falaram, volta na pergunta para responder, pergunta da Patrícia, então eu vou aproveitar para responder porque ela questionou justamente uma coisa que a gente sempre fala. Por que eu não estou sentindo o preço da cesta básica diminuir na minha casa, porque eu não estou sentindo o preço dos alimentos arrefecer dessa forma? Acho que um ponto importante aí que a gente tem que pensar é, primeiro, que os preços dos alimentos subiram por muitos meses consecutivos e acabaram chegando a patamares mais altos. Então, ainda que eles arrefeçam um pouco, eles ainda podem estar em patamares mais altos. Mas o que eu queria chegar aqui não é nem nessa conclusão, é como a sua cesta de consumo também pode ser diferente das medições aqui. Ainda que a cesta básica ela tenha ali a divisão mais regional, se a gente for pensar assim, né, teria até como ver a sua região de uma forma um pouco mais objetiva ali, a sua cesta de consumo pode não ser igual à cesta de consumo que é medida aqui. Lembrando que tem pesos e medidas, inclusive, quando a gente está falando de inflação. Então, quando a gente fala o índice de preços ao consumidor caiu e está deflacionado, quer dizer que os preços estão caindo, e principalmente dos alimentos. Os preços dos alimentos continuam caindo esse mês, inclusive com deflação no IPC. Mas pode ser que a cesta ali de bens não seja realmente a cesta que você consome. Esse é um ponto, o peso que é dado para essa cesta pode não ser o mesmo seu, porque aqui a gente está falando de uma variável macroeconômica, e se a gente fosse analisar a cesta de cada uma das pessoas, a gente estaria falando de uma coisa mais micro, né? Então aqui é um dado macro, né? Principalmente aqui quando a gente fala de inflação, um dado macro brasileiro. Então talvez por isso você não sinta tão diretamente no bolso, mas a gente pode ir acompanhando preços e ver ali que eles estão diminuindo, mas podem ainda estar em patamares mais altos. Até, André, se você quiser completar com mais alguma coisa em relação a isso. É basicamente isso. E a gente também tem que colocar na cabeça uma coisa, que é muito comum as pessoas terem dúvida em relação a isso. Inflação é variação, é quanto que mudou o preço de um período para o outro. O fato da coisa, daquele bem que você comprou estar caro, não significa que existe inflação, significa só que aquele bem está caro. Então, você pode não ter sentido tanto, porque vamos pensar assim, o preço do tomate que estava R$10 o quilo, variou 20% aí, então ele chegou a R$8 o quilo. Então, você fala, não é uma queda tão grande assim. É um exemplo só que eu estou dando. Então, você, na verdade, sente pouco essa queda. Então, e a gente sempre tem esse efeito, né? Porque a gente sente muito alta, a queda a gente não sente tanto. Então, é até um efeito psicológico importante que existe. Mas só para deixar claro, inflação é variação de um mês para o outro. Não é porque está caro que tem inflação, Débora. Exatamente. Agora sim a gente vai para os Estados Unidos para falar do relatório de empregos, dado muito aguardado hoje, de uma forma geral, de uma forma global, inclusive. Até por isso a gente não falou da Ásia, porque muito do movimento asiático também estava ligado a essa espera pelo payroll, e o payroll só ia sair às 9h30, então vamos deixar para passar tudo no giro de mercado. Os dados do payroll, eles vieram abaixo do esperado em algumas métricas e vieram acima, inclusive, ou muito dentro do esperado em outras métricas. Só para vocês estarem todos na mesma página também, quando a gente passou ali pela linha do payroll, eu falei que iam sair várias coisas. A variação do ganho salarial, a taxa de desemprego ou a criação de vagas, e aqui o payroll divide, né, a criação de vagas não agrícola, no caso. Tá, então, o relatório de empregos aqui tem todas essas divulgações juntas, vamos pensar assim. E algumas acabaram ficando acima do esperado e outras abaixo. O principal ponto aqui que o mercado estava esperando era justamente esse, que são o ponto ou os dados de criação de vagas não agrícolas. Tá? Então, esse era o dado mais aguardado do payroll, porque foi esse dado, se vocês olharem aqui, no mês passado, que tinha uma projeção muito alta ali, em torno de 120, um pouco mais, não, até mais aqui. Era quase 200 mil vagas e o payroll criou 114 mil vagas.
Então, naquele mês, a gente teve uma decepção muito grande, que foi no mês passado, e foi justamente o que derrubou os mercados na segunda-feira seguinte. A gente começou a ter um temor muito grande de desaceleração da economia estadunidense. E nesse mês a gente tem a mesma repetição, mas não numa magnitude tão grande e não nessa distância aí tão grande que a gente viu no mês passado. A projeção era de criação de 164 mil vagas e a criação de fato foi de 142 mil vagas, ainda que abaixo do esperado. Não foi uma frustração tão grande de ser quase metade das vagas esperadas ou projetadas. Então, por mais que tenha ali uma desaceleração ou uma criação de vagas menores do que o esperado, que nem diria desaceleração, porque criou mais vagas do que o mês passado, mas uma frustração novamente dessa projeção, isso não quer dizer que os Estados Unidos vão cortar os juros, porque outras coisas precisam ser analisadas em conjunto. Mas esse é um grande indicativo de que os Estados Unidos podem ter uma política monetária, um corte mais agressivo na política de juros. Vamos seguir aqui para o outro gráfico, porque aí tem outros pontos compilados para vocês, que mostram ali o quanto o ganho médio por hora trabalhada variou. O anterior tinha caído 0,10%, e esse também tinha sido um fator bastante de pressão em relação à economia dos Estados Unidos, ou essa incerteza de desaceleração. A projeção era de 0,30 para esse mês e até ficou acima dessa projeção em 0,40. A criação de vagas no mês anterior, como eu falei, tinha ficado ali em 114, a perspectiva era bem maior. A projeção para esse mês era 164 e já vimos que frustrou essa projeção também. A criação de vagas ficou em 142 e o desemprego ficou quase estável, muito em linha com a projeção. Então, a gente não teve, como no mês passado, um desemprego maior do que se projetava, que também trouxe ali bastantes questionamentos, vamos pensar assim, ou bastante dúvida para o mercado. Mas aqui, o que eu pensaria? A gente teve 3 diferentes dados de mercado de trabalho sendo divulgados em um curto espaço de tempo. A gente teve a criação de vagas ADP, que ficaram, vagas ADP são as vagas no setor privado, ficaram abaixo do esperado. Os pedidos de auxílio-desemprego, por sua vez, não ficaram acima do esperado, então não teve mais gente do que se esperava pedindo auxílio-desemprego, pelo contrário, ficaram abaixo do esperado. E agora a criação de vagas também ficou abaixo do esperado. E isso começou a dar um reforço maior de que as taxas de juros nos Estados Unidos podem sim sofrer um corte mais agressivo. E aí a gente, olhando o monitoramento do CME Group, consegue ver isso. Depois daquele payroll super decepcionante do mês passado, que foi a última vez que a gente viu a perspectiva de corte de 0,5 ponto percentual acima da perspectiva de corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos, desde então outros dados que foram sendo divulgados acabaram deixando a probabilidade maior, até se quiserem colocar esse gráfico aí para o pessoal de casa acompanhar, a probabilidade maior para o corte de 0,25. Então, o corte de 0,5 ponto começou, de certa forma, a diminuir a probabilidade de ser aos poucos descartados. Então, ele sai ali de 53%, quando a gente teve 68% quando a gente teve a última divulgação do payroll, que foi aquela bem decepcionante, que começou realmente até a se aventar a possibilidade de ter uma reunião extraordinária para discutir juros nos Estados Unidos. Nesse momento, a expectativa de corte de 0,5 ponto chegou a 68% de probabilidade, e a expectativa é de 32 para 0,25. E aí a gente vê que ela foi diminuindo ao longo do tempo. Há uma semana estava em 30% de probabilidade o corte de 0,5%. Ontem estava em 40%, muito por essa divisão, esses dados mistos do mercado de trabalho. Hoje ela já é majoritária de novo. Então, 53% dos agentes acredita que a gente possa ter um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos. O que, se combinado a um corte de 0,25 aqui no Brasil, ou até de 0,5%, como o mercado gostaria, embora até já tenha sido falado que isso não está em questão, mas o mercado continua pressionando para isso. Ainda que a gente tenha um aumento de 0,25 aqui no Brasil, diante de um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos, esse diferencial de juros vai ficar ainda maior e isso tende a trazer recurso especulativo aqui para o Brasil para ganhar na nossa renda fixa. Então é muito importante a gente analisar esse cenário, porque quando a gente tiver as decisões de política monetária dos Estados Unidos junto à nossa aqui do Brasil, a gente vai conseguir ter essa visão um pouco mais ampla, porque por enquanto são só expectativas e muitas pressões também vindas dos dois países. Mas a probabilidade indica sim que possa ter um corte maior nos Estados Unidos e aqui no Brasil uma alta de juros de 0,25. Débora,
3 minutinhos para você fazer o giro de mercado aí. Vamos lá. Vamos passar rapidinho no giro, até porque o pessoal tá com saudade, tá querendo saber o que está acontecendo com o dólar. Hoje o dólar, gente, está estável, ele está orbitando o 0 a 0 desde de manhã. Então, o que poderia mexer muito com o mercado hoje? O relatório de empregos dos Estados Unidos. Os mercados eles iam ficar andando de lado e sem tomar muito posicionamento até que esse dado saísse. Isso já era esperado e até por isso a gente não falou tanto da Ásia, embora a Ásia tenha sido majoritariamente negativa aqui, muito disso vinha também por expectativas e essa grande ansiedade que se tinha pelo payroll. O dólar, que é a variável que poderia até ter essa maior resposta rápida junto ao DI futuro, eles estão ali, o dólar no caso está estável, então está em 5,57, ontem estava em 5,57, então se está mudando lá nas últimas casas decimais, lembrando que ontem o dólar caiu em 21, justamente também por essa perspectiva de um corte maior nos juros dos Estados Unidos, o que derrubou o rendimento dos títulos de dívida lá. As famosas treasuries, que agora são negociadas a 3,70, para quem lembra, a gente já viu isso muito acima desse patamar em alguns tempos atrás, né? Então, agora ela é negociada a 3,70 com uma queda de 0,65. E isso reflete justamente essa perspectiva de um corte maior dos juros. O DI Futuro 2032 e outros vencimentos continuam acelerando aqui no Brasil, também por esse movimento conjunto, eu diria, do mercado, de tentar jogar as expectativas dos juros aqui para cima como uma forma de pressionar o Banco Central a subir juros na próxima reunião, seja 25 ou meio ponto, mas a pressão é para que se suba juros e até gostariam de um juros mais restritivo, uma alta de meio ponto, e isso está refletindo na nossa curva de juros, ainda que as treasuries estejam caindo lá nos Estados Unidos. Normalmente a gente vê movimentos juntos aí, né, co-movimentos, mas hoje não é o que a gente está vendo. O dólar, como falei, tem potencial para responder justamente às treasuries, mas está andando de lado, está bem estável, porque ontem já caiu bastante. O DXY, que é o dólar frente aos pares, segue o mesmo movimento e hoje, de novo, a gente não conta com as commodities, porque o petróleo Brent agora cai 0,40, ele até chegou a abrir em alta hoje, durante a parte da manhã ele estava positivo, estava subindo o petróleo Brent, justamente respondendo algumas questões de oferta pelo OPEP, então a gente teve um adiamento do aumento de produção e uma reiteração, um reforçamento dos cortes de produção em alguns países que não estavam cumprindo esse acordo. Então, isso tinha como jogar o petróleo para cima, mas questões que envolvem demanda, agora com os dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, pode-se ter mais dúvida em relação à demanda dos Estados Unidos e da China. E isso pressiona o petróleo pelo lado ali da demanda. Então, um dia sem apoio do petróleo, sem apoio do minério de ferro, que caiu de novo, mas dessa vez só 0,07, nossa bolsa está ali sofrendo um pouquinho de ajuste, inclusive porque ontem subiu bastante na contramão de Nova York. Mas a gente pode ver que está todo mundo negativo também por lá, justamente aí por essa questão, até agora, de incertezas, até mais fortes agora, para onde deve ir a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, esse é o giro. Para quem estava com saudade, ele voltou na sexta-feira. Débora, ontem foi maravilhosa a nossa live lá, o primeiro capítulo aí da nossa série aí, Jornalismo Independente Lutando pela Verdade aí. E a gente está nos últimos dias aí dessa campanha maravilhosa aí que a gente está convidando vocês para assinar o ICL como membro solidário aí e fortalecer a nossa luta. Porque você sabe que a gente pode falar tudo aqui que a gente fala, porque a gente não deve contas a ninguém, somente a vocês. Não tem que ficar... não tem propaganda de bet, de banco, de grandes empresas, é vocês que sustentam tudo isso. Então, gente, clica aqui ó, no QR Code ou entra aqui no icl.com.br que tem um monte de benefícios para vocês ainda que se cadastrarem nesses últimos dias. Aí. O livro da Juliana Del Piva, o livro do Chico Sá, a caneca e o boné do jornalismo independente lutando pela verdade. Gente, imperdível aí com esses brindes, então fica melhor ainda, né, Débora? Exatamente, imperdível, brindes aí então valendo até o final da semana. E agora vocês ficam com o rolê ICL na sequência, para quem acha que o rolê começou mais cedo, porque estamos falando de banana.
não começou mais cedo, ele começa agora às 11h30. Vocês estão em excelente companhia a partir de agora. Hoje é a Roberta, né? Não está com a imagem aqui, mas eu acredito que hoje seja a Roberta com o Guga. Então vocês estão em excelente companhia a partir de agora e a gente volta na segunda para trazer os principais pontos para vocês do que está acontecendo, que pode mexer aí com o nosso bolso, com a nossa bolsa. Um beijão, bom fim de semana e até segunda-feira. Até segunda, gente. Tchau, tchau. Ele é uma das figuras mais nefastas, mais criminosas que existem na extrema-direita. Que foragido é esse que todo mundo sabe onde está? E por que nada acontece com ele? Peça-chave do chamado Gabinete do Ódio, insuflar atos antidemocráticos, pedir intervenção militar e pregar o fechamento do Supremo são apenas alguns dos crimes pelos quais esse Alain é investigado. Parem de obedecer a esse tirano de merda! Desde junho de 2024, a jornalista do ICL, Juliana Dalpiva, tem sido alvo de ataques virulentos nas redes sociais. O Alan dos Santos forjou uma conversa que nunca existiu e cita meu nome, usa a minha foto. Todo mundo sabe que é falso, uma mensagem que colocou a vida da Juliana Dalpiva em risco, uma mensagem que atingiu milhões de pessoas, uma mensagem que até hoje repercute na segurança da Juliana Dalpiva. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz.